Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, A Revelação da Igreja. Segunda-feira. Ler com oração Hebreus capítulo 4, versículo 10, que diz: Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Deus quer edificar a igreja para seu descanso. O título da mensagem desta semana é A Revelação da Igreja. Nela entraremos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus e veremos a importância da edificação da igreja para que Deus tenha descanso. Veremos também a respeito do mistério de Deus e do mistério de Cristo e a necessidade de revelação em ambos os casos. Conheceremos as características necessárias para ser um dos que edificam sua casa e onde buscamos os materiais para a edificação que Deus requer. Que o Senhor nos conceda grande luz ao lermos o conteúdo desta semana. Iniciaremos com o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A partir desse capítulo, Cristo revela a Igreja. O Rei do Reino dos Céus foi apresentado por Mateus nos capítulos 1 e 2, onde são também abordados seu nascimento, sua fuga e retorno para o Egito, seu estabelecimento com sua família em Nazaré e, mais tarde, sua mudança para Cafarnaum, à beira-mar. A partir de seu batismo, o rei inicia seu ministério e é tentado pelo diabo. Após obter a vitória sobre Satanás, o rei começa a pregar o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essa é a situação lastimável em que se encontra a humanidade desde que o homem caiu e se desconectou de Deus. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus enviou seu Filho, chamado Jesus, com a missão de salvar seu povo dos pecados. E não só isso, ele também tem por nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Filho de Deus, Jesus Cristo, trouxe o próprio Deus à terra para junto dos homens. E nós, então, por meio de Jesus, temos uma porta de entrada para estar em Deus. Louvado seja o Senhor. Nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus, o Rei, estabelece as leis que regem o reino dos céus. Hoje estamos no reino dos céus, que é diferente de todos os reinos da terra, onde Deus governa com as leis celestiais, as leis orgânicas da vida. A partir do capítulo 8, vemos nosso Senhor Jesus curando muitas pessoas. A situação na terra estava realmente muito triste e problemática. Mas graças a Deus, Jesus chegou para colocar todas as coisas em ordem. A salvação para a terra é o reino dos céus ser nela estabelecido. Quando o governo celestial chega, a vontade de Deus é feita e todas as coisas são colocadas em ordem. Graças ao Senhor. Ao longo do Evangelho de Mateus, vemos Jesus pregando o Evangelho do Reino, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. No capítulo 10, o rei chama seus 12 discípulos e os envia como apóstolos para fazer o mesmo que ele fazia: pregar o Evangelho do Reino com autoridade, curando todas as pessoas. O capítulo 11 nos mostra o problema de João Batista. Não queremos deixar de seguir o Senhor e formar uma nova religião. Quando trabalhamos fora de Deus, sem seguir a Cristo, só provamos canseira e esgotamento. Mas, graças a Deus, o Senhor nos ensina a trabalhar no descanso.
Desse capítulo em diante, muitas situações ocorreram, como o início da oposição da liderança judaica e a decapitação de João Batista, mostrando o triste final de um homem que fora tão usado por Deus como precursor do Senhor Jesus, mas que não soube a hora de parar e seguir a Jesus. No capítulo 15 está registrada a ida de Jesus para Tiro e Sidom, onde alcançou a mulher cananeia. Isso mostra que, pela oposição dos principais líderes judaicos, Jesus tornou-se um pedaço de pão que caiu da mesa dos filhos, Israel, e chegou até a região da Fenícia, Tiro e Sidom, onde fica atualmente o Líbano. Devido à rejeição de Israel, o Senhor nos alcançou. A graça chegou até nós. Agora é nossa vez. Aleluia! Cumpriremos o papel que a igreja tem de cumprir na terra. A partir do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, há uma grande virada. Até então, o rei veio à terra resgatar os pecadores, curar os doentes e libertar as pessoas endemoniadas para que pudessem entrar no reino dos céus. A porta de entrada é ser pobre em espírito, isto é, ter um espírito contrito, um espírito arrependido e também um coração quebrantado e humilde. Quem quer participar do reino dos céus precisa entrar por essa porta. Nós não nos consideramos capazes de coisa alguma, pelo contrário. O Senhor, por sua misericórdia, nos usa como vasos de misericórdia para que seu poder se manifeste em nossa fraqueza. Portanto, a partir do capítulo 16, o Senhor nos mostra o que está em seu coração. Ele não apenas quer resgatar indivíduos, mas nos tem chamado para trabalhar no descanso, pois todos os que trabalham com espírito contrito, confiando no poder de Deus, trabalham no descanso, sabendo que a obra é feita pela palavra de Deus. Quando amamos a palavra de maneira reverente, nós a ouvimos com simplicidade, obedecemos a ela e a praticamos. É assim que a obra de Deus se realiza na terra. É isso que temos experimentado nestes últimos anos. Graças a Deus. Apesar de o Senhor nos dar descanso para servi-lo e fazer sua vontade, em seu coração ele também almeja um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é a igreja, que precisa ser edificada. A igreja não é apenas um ajuntamento de materiais soltos. Não. Esses materiais que somos nós, aqueles que foram resgatados nos primeiros 15 capítulos do Evangelho de Mateus, agora precisam ser edificados em uma só casa espiritual, um só edifício, para que Deus tenha descanso. Esse deve ser nosso objetivo. Pergunta de hoje: qual é a virada que ocorre no capítulo 16 do Evangelho de Mateus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.